Boa noite àqueles que nos assistem, obrigado pela paciência. Quero inicialmente concitar a população de Araraquara para que façam doação de sangue, tendo em vista que o hemonúcleo está precisando lá de sangue de todos os tipos. Com essa chuva que lavou nossas almas e sob o título Anistia para preso político, seja na ditadura militar ou na democracia inabalável, quero dizer algumas coisas aqui. Hoje quero tratar aqui dos presos do 8 de janeiro. Tivemos manifestação no último domingo pela anistia e liberdade dessas pessoas. Depois da vida, a primeira coisa que interessa ao cidadão é a sua liberdade. Estão acabando com as instituições do Brasil. Instituição séria, instituição forte, é para a defesa do cidadão, não para o poder político. Os dois projetos de lei que correm no Congresso Nacional pedem anistia apenas para o crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, algo que ninguém sabe exatamente o que significa, e para a tentativa de depor o governo legitimamente constituído. Se no Brasil, depor um governo legitimamente constituído significa usar batom, a situação é bem temerária. O parágrafo único das duas leis menciona que a anistia não alcança as acusações e condenações pelos crimes de dano qualificado, deteriorização do patrimônio público tombado e associação criminosa porventura ocorridas em razão das manifestações indicadas no 8 de janeiro de 2023. O Supremo Tribunal Federal não tem competência legal, repito, não tem competência legal para julgar os atos do dia 8 de janeiro. Nenhuma pessoa com foro privilegiado cometeu crime naquele dia. E o próprio STF já decidiu, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que eventuais crimes cometidos em suas dependências podem ser investigados pela Corte, jamais julgados por ela. Se o Brasil fosse um país sério, como no caso da Lava Jato, do escândalo dos anões do orçamento e de outros episódios marcantes da Polícia Federal, tudo isso estaria anulado, porque a competência para julgar cada uma dessas pessoas é da Justiça Federal do Distrito Federal. Ninguém aqui estaria pedindo anistia, porque a anistia se aplica a crime político, e a única anistia dada nesse país foi em 1988, em função do regime militar vivido. Ditadura, seja militar ou sob a chamada democracia inabalável, continua sendo ditadura. Não há instituição nesse país que realmente preze pela defesa do cidadão. Estamos agora reduzindo a justiça a ideologias e paixões. Estamos literalmente perdidos, porque a justiça virou instrumento de ideologia política, e todos deveríamos lutar para que essas pessoas, assim como qualquer outro criminoso no Brasil, estivessem respondendo em liberdade, já que decidimos que não há prisão antes da segunda instância. Quantos clesões ainda terão que morrer? Sua família será também indenizada, como tantas famílias já foram no chamado regime militar nesse país, em que advogados receberam quantias vultuosas de honorários defendendo tais causas? E aqui faço um parêntese: quantos indivíduos condenados pela Justiça foram soltos pela Suprema Corte e pelo STJ também? Décio Português, roubos de grande porte na década de 90, liberado da Penitenciária Federal de Mossoró em agosto de 23 pelo STJ. Forjado, Patrick Wellington Salomão, vulgo Forjado, apontado como um dos principais líderes do PCC em liberdade, solto em fevereiro de 22. A ele foi implicado um plano para assassinar o senador Sérgio Moro e o promotor Lincoln Gakia, conforme revelado pela Operação Sequaz da Polícia Federal. Mais um solto. Sidney Rodrigo Aparecido Pelvezan, o Cid, liberado da Penitenciária 1 de São Vicente, em setembro de 22, apesar de haver contra si um mandado de prisão. Ainda não foi recapturado. Pedro Luiz da Silva Soares, o Chacal, envolvido em roubos a caixas eletrônicos, alto escalão do PCC, liberado no final de 23. Planos para atentar contra diversas autoridades públicas. André de Oliveira Macedo, André do Rep, considerado um dos principais narcotraficantes do país, solto em outubro de 20 por decisão do STF. Não foi recapturado ainda, sendo suspeito de ter até fugido do país. Apesar do momento em que o ministro Alexandre de Moraes acusa, manda prender, julga, não concede habeas corpus no STF, não permite recurso naquela Corte Suprema, essas pessoas continuam presas. E pior,
Há político distribuindo a Constituição Federal sem nunca tê-la aberto, sem sequer saber o que significa Estado Democrático de Direito. Resumindo, que é um sistema onde a democracia e o respeito às leis são fundamentais para garantir justiça e liberdade, coisa que parece estar longe de vermos atualmente no Brasil. Quero deixar aqui o meu abraço à vereadora do Novo, a vereadora Fernanda Pereira Altoé. Eu me baseei no discurso que ela fez na Câmara de Belo Horizonte. Ela é ex-promotora de justiça, advogada e vereadora do Novo. Quero pedir para pôr a foto lá da ocorrência, rapidamente, presidente, da Polícia Rodoviária. Eu fiz um requerimento aqui, o 479, solicitando que seja consignado em ato um voto de congratulações aos policiais militares rodoviários do 3º Batalhão aqui da Polícia Rodoviária, pelo notável trabalho realizado no dia 14 de março deste ano. Um dos homenageados são o 1º-tenente Marcelo Ferraz Antônio de Oliveira, 2º Sargento Carlos César dos Santos, Cabo Maurício Marcelino Mamed, estou terminando, presidente, o Cabo Guilherme Augusto Lacasse e o soldado Gilmar Tadeu dos Santos. A equipe policial realizou uma operação na rodovia Mário Gentil, localizando no porta-malas do automóvel 192 tijolos de maconha. São 132 quilos da droga. Os policiais deram voz de prisão em flagrante a 2 suspeitas que foram encaminhadas à justiça e presas em flagrante. Esse tipo de operação demonstra o comprometimento e a competência das nossas forças de segurança. Esses profissionais são dignos dos mais efusivos elogios. Parabéns ao 3º Batalhão de Polícia Rodoviária pela brilhante apreensão de 132 quilos de droga que foram tiradas do meio, né? Quantos jovens aí deixaram de receber uma quantia tão grande de droga e deixar muitas famílias aí atingidas por esse nefasto crime. Obrigado. Muito obrigado.